Nós temos ainda outros elementos muito utilizados aqui. Por exemplo, esse elemento aqui, né, é um controle do tipo select, que a gente acaba vendo muito nos formulários, onde a gente quer disponibilizar uma série de opções aqui para o internauta. Onde ele vai escolher, na verdade, uma das opções, né? Então, vamos colocar aqui a opção país, para que o internauta possa escolher o país de origem dele. Como é que a gente pode fazer isso? Utilizando o controle do tipo select. Vamos colocar aqui o ID país. E nós informamos as opções, a lista de opções aqui com a tag option. Então vamos colocar aqui o Brasil e vamos escolher as outras opções aqui para o internauta. Ótimo. Um detalhe, então nós construímos aqui o nosso campo, tem aqui a lista de opções. Agora nós temos um detalhe aqui. Se por um acaso a gente quisesse que o valor apresentado, o valor encaminhado pelo formulário fosse diferente do valor apresentado para o internauta, a gente poderia colocar aqui na tag option o atributo value, onde a gente poderia colocar aqui um valor diferente, tá? Se a gente não informa o value, ele vai considerar que o valor da opção é exatamente o valor que a gente informou aqui dentro do texto, tá? Uma outra opção de select seriam selects agrupados. Então, por exemplo, a gente poderia criar um espaço aqui para que o internauta pudesse escolher ou editores, né? Ou, por exemplo, navegadores. Então, vamos agrupar os nossos elementos aqui, né? Criaria aqui um select, editores e navegadores. E aqui eu poderia criar os grupos de informações. Então, option group, opt group, onde eu informaria aqui o label desse grupo. Então, o label poderia ser aqui editores, né? E um outro grupo aqui, que nós vamos criar daqui a pouquinho. Deixa eu já concluir esse grupo. Grupo de editores, aí aqui eu colocaria as opções, né? Editor, nosso Notepad++ aqui, que estamos usando. Poderíamos colocar aqui o Dreamweaver. O Eclipse. O HTML Kit aqui também. E poderíamos criar aqui um outro grupo agora de navegadores. Vamos colocar aqui o nosso Firefox, IE, Safari e o Opera aqui. E vamos ver o resultado aqui do lado. Então nós temos aqui os nossos editores e navegadores aqui agrupados em editores e navegadores, como vocês podem ver aqui, tá? E por último, eu gostaria de mostrar para vocês o elemento textArea. Que elemento é esse? O elemento textArea, então vamos criar aqui, acima desses selects, para a pessoa escrever aqui um resumo. E esse resumo, ele
eu gostaria que fosse testeárea, um texto com várias linhas, quebras de linhas, né, tabulações. Então, eu vou usar esse testeárea e vou colocar aqui, escreva seu resumo aqui dentro. E vamos ver o resultado. Então, tá aqui. Ele criou para a gente esse campo. Como vocês podem ver aqui do lado, né, criou o campo do tipo testeárea, onde a gente pode escrever aqui várias linhas de informações, né? Novo resumo, nova linha, enfim, vocês poderiam criar um texto maior. E aqui a gente ainda pode definir alguns atributos aqui para essa testeárea. Por exemplo, se eu quiser deixar essa testeárea um pouquinho mais larga, como é que a gente poderia fazer isso? Poderia aumentar aqui o número de colunas dessa testeárea. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 60. Vamos ver o que acontece aqui. Olha aí, ficou bem grande, né? Poderíamos diminuir aqui para 40, vamos ver o que acontece. Olha aí, ficou um espaço bom aqui para a gente poder estar digitando. E se a gente quisesse ampliar ele um pouquinho mais para baixo? Aí aumentaria o número de linhas aqui, suportadas por esse testeárea. Então, vamos colocar aqui 6 linhas. Tá aí, ele aumentou consideravelmente o tamanho da nossa área de edição. Então, pessoal, esses são os principais controles que nós temos aqui nos nossos formulários. Com esses controles, vocês vão conseguir criar formulários para interagir com o internauta, coletar informações do internauta, eventualmente fazer um site de vendas, né? Um site para poder prestar serviço, enfim. É dessa forma que a gente vai estar coletando as informações do usuário, né? E consequentemente, é assim que a gente acaba atraindo mais o internauta para o seu portal. Tá? Na próxima aula de formulários, nós vamos ver outros controles, né? E vamos aprofundar ainda mais nosso conhecimento aqui nesse mundo, que é um mundo muito importante na parte da internet. Até lá!